Bom, quando eu cheguei aqui, eu estava sentindo muita dor daqui, eu estava até com uma dor de cabeça, assim, constante, que não passava, e nem essa dor aqui também não passava, assim, era direto. Aí começou a dar febre, eu não estava me alimentando, e, e aí eu estava já desanimada, né? E se não fosse eu ter vindo aqui na clínica, por recomendação, por indicação de uma amiga minha que já está fazendo também tratamento aqui, ter conhecido o doutor, doutor Denis, né? A minha mãe, acho que talvez hoje não estaria aqui, porque ela estava com um nódulo, esse nódulo estava infeccionado e levei ela no outro médico que não fez absolutamente nada. Só colocou, falou para voltar daqui um mês, que seria agora em outubro, e fazer a compressa com água morna. Sendo que minha mãe já estava debilitada, ela estava sem se alimentar, estava tendo já um desmaio e não fez nada, não fez nada. E o Dr. Dennis deu a solução que hoje nem está aparecendo mais esse nódulo. Está muito bem, ela está bem, voltou a ter uma vida normal, porque ela não estava tendo uma vida normal. Não queria mais, estava desanimada, não queria mais nem passear, não queria mais sair para nada. E assim, com o Dr. Denis, graças a Deus, a minha mãe voltou a ser como ela era antes. Passeadeira, comilona, mas isso tudo graças a um bom profissional que é o doutor. Eu fico muito grata por isso, porque sabe que ela tá se sentindo ótima, sem dor, sem corte nenhum, fez como fala, aquele alcoolização, que foi uma maravilha. E tudo que o doutor falou foi exato. Isso eu tenho que dar os parabéns, porque a gente fica na dúvida, né? Será que é verdade? Será que é mesmo? Mas olha, eu fui acompanhando passo a passo tudo que o doutor falou que ia acontecer, aconteceu. E hoje eu sou a prova disso, eu sou testemunha disso, porque eu vi na minha mãe. A minha mãe hoje eu vejo isso e eu fico muito grata por isso tudo mesmo. Que eu fiz na sexta-feira, né? Aí já no sábado eu já me senti bem melhor. Nossa, eu fiquei até admirada. Eu já não sentia quase dor e já comecei a comer um pouquinho, né? Nossa, foi maravilha. Eu estou muito feliz agora. Então, vimos aqui um caso, um depoimento bem significativo, né? Do como um tratamento minimamente invasivo pode ajudar, né, uma paciente. Então vou comentar um pouquinho, né? Obviamente essa paciente ela deu toda essa permissão para a gente fazer isso e a gente está falando aqui o que? Dos tratamentos minimamente invasivos para os nódulos de tireoide. Então tem vários vídeos aqui no canal, vocês podem pesquisar, acho que tem até uma playlist só falando de tireoide e tal. Vou tentar fazer aqui um vídeo mais rápido ou talvez um resumão de tudo. Então, temos os nódulos da tireoide. Os nódulos, eles podem ser benignos ou malignos. Os nódulos podem ser císticos, né, que a gente fala nódulo cístico ou só chamar um cisto, um nódulo sólido, ou seja, não tem líquido ou tem pouquinho líquido, ou o nódulo misto, que é aquele que tem parte sólida e a parte cística, que é a parte líquida, ok? Então, sólido, cístico ou misto não tem nada a ver se é benigno ou maligno, tá? Geralmente os malignos são sólidos, mas não quer dizer porque é sólido que ele vai ser maligno, muito pelo contrário, a grande maioria a gente sabe que são nódulos benignos. Pois bem, temos um nódulo da tireoide. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, quando está frente a um nódulo da tireoide, é pelo aspecto do ultrassom, se é um aspecto de um nódulo suspeito ou não. Se ele tem algumas características suspeitas pelo ultrassom, e hoje em dia usa-se muito o critério que chama TIRADS,
Então, o radiologista que faz o ultrassom, ele tem lá alguns sistemas de pontuação de nota que vai dar lá uma nota, TIRADS 2, 3, 4, 5. Então, de uma maneira geral, tá? Isso não é uma regra seguida absolutamente à risca, mas vamos dizer assim, 2 é um nódulo benigno, tá? Não tem necessidade de se investigar e tudo mais. 5 é um nódulo muito suspeito. 4 é um nódulo suspeito e 3, assim, com pouca suspeição, né? Então, geralmente, os nódulos, quando eles têm 4 ou 5, indica-se uma punção. Punção por agulha fina. O que é essa punção por agulha fina? A gente vai lá com o ultrassom, vê onde está o nódulo, entra com uma agulhinha fina, como o próprio nome diz, e aspira um pouquinho de líquido, algumas células desse nódulo, para mandar isso para a anatomia patológica. Aí, o patologista, que é o nosso colega médico também, vai olhar aquilo no microscópio, fazer as colorações, etc., e vai definir se aquele nódulo é um nódulo benigno, maligno ou, infelizmente, às vezes, indeterminado. Então, nem sempre a punção também resolve o problema inteiro, tá? Essa também tem uma segunda nota aí, né? Que é o Bethesda. Então, essa nota, o Bethesda 2, o Bethesda 3, o Bethesda 4, o Bethesda 5, é uma classificação da anatomia patológica. Então, TIRADS é do ultrassom, Bethesda é da anatomia patológica, ok? Bom, estamos frente a um nódulo, tem o nódulo da tireoide. Uma coisa importante que eu não comentei. Então, às vezes fala assim, puxa vida, o nódulo está grande, cresceu. Na tireoide, isso não necessariamente é preocupante. A gente sabe que muitos nódulos benignos, eles vão crescendo e às vezes crescem até rápido. E nem por isso eles vão se tornar nódulos suspeitos por conta de estarem crescendo, tá? Diferente de outros lugares, é verdade. Então, o nódulo no fígado que começa a crescer é um nódulo suspeito. O nódulo na mama que começa a crescer é um nódulo suspeito. Bem suspeito, na verdade. Na tireoide, nem tanto, tá? Nem tanto não, desculpa, nada. O nódulo pode crescer e ele não virou mais ou menos suspeito só porque ele cresceu rápido, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz com os nódulos na tireoide é investigar se, como que ele é no ultrassom, se tem característica suspeita ou não. Se tiver característica suspeita, vai para uma punção. A punção pode, eventualmente, apontar ali alguma suspeição ou confirmar, às vezes, o diagnóstico de um tumor maligno ou descartar um nódulo benigno, um Bethesda 2, um bócio, um nódulo coloide e aí, ok. Vamos lá. Então, aí fala-se assim muito, o que são os tratamentos minimamente invasivos para a tireoide? Tá? Que acho que isso é uma mudança radical que teve aí, está tendo, na verdade. Acredito assim que... Eu acredito que, na verdade, já devia ter mudado, está mudando aos poucos, mas é uma coisa que já devia ter mudado. Eu vou explicar o que é. São 2 procedimentos que têm minimamente invasivos para a tireoide. Um deles é a alcoolização. O que é a alcoolização? Quando a gente tem um nódulo cístico, ou seja, um cisto, ou até um misto, em que ele tem muito mais líquido do que parte sólida, o que a gente faz? A gente aspira esse conteúdo, tira todo esse líquido e injeta álcool absoluto. Para quê? Para esse álcool ressecar e matar essas células do revestimento interno do cisto, que no final das contas estão produzindo aquele líquido e acumulando e fazendo um cisto grande, como foi o caso aqui do vídeo, né, desse depoimento. Então a gente consegue muito facilmente, de uma maneira minimamente invasiva, esvaziar o líquido e injetar álcool ali. E esse álcool vai secar e vai diminuir, no final das contas vai diminuir, que é o que aconteceu no caso mostrado. Se esse nódulo for sólido, ou seja, ele é um nódulo de tecido, então
Não dá para tirar o líquido com uma agulha para fora. O que a gente faz nesses casos? A gente faz a ablação. O que é a ablação? A gente olha pelo ultrassom, identifica ali o nódulo, vai lá, injeta soro em volta para separar ele bem das estruturas do lado, e aí a gente entra com uma agulha de radiofrequência ou às vezes de micro-ondas, que essa agulha vai fazer o quê? Ela vai esquentar e vai matar as células daquela lesão. Esse tecido vai ficar morto ali dentro, então o tecido vai morrer porque foi esquentado numa temperatura que a célula não suporta. E aí aquele tecido morto ele vai diminuir, vai ressecar. O próprio organismo vai acabar englobando aquilo, entendendo aquilo como uma parte que não pertencente ao corpo mais e vai reabsorvendo aquilo até aquilo diminuir bastante ou às vezes até sumir. Então, este é o procedimento de ablação. Denis, pode usar ablação para o tumor benigno? Com certeza. Essa é uma das principais indicações. Então, ao invés de, sei lá, ter um nódulo benigno, grandão, é grande, mas está incomodando, está duro, está feio, está com dificuldade de engolir, está atrapalhando, está tossindo, bom, todas as possibilidades de incômodo que podem ter. Então, a gente pode ir lá, ao invés de tirar a tireoide inteira, fazer uma tireoidectomia, a gente vai lá e faz a ablação, aquele nódulo vai queimar e depois, ao longo de alguns meses, ele vai diminuir de 80% a 90%, que é o resultado esperado, 80% a 90% do volume. Isso para nódulos benignos grandes. Então, ao invés de você tirar a tireoide e ter que ficar tomando hormônio o resto da vida, faz a ablação, queima, aquilo diminui e a tireoide, se ela produzir hormônio normalmente, era uma tireoide normal, ela continua normal produzindo hormônio. Se era alterada também não vai melhorar porque queimou o nódulo. Denis, e se for tumor, for maligno? Aí a gente tem que selecionar bem o caso. Então, a gente sabe hoje que existe já uma segurança, uma literatura médica suficiente para a gente tratar alguns tipos de tumores malignos da tireoide em determinadas localizações e de determinados tamanhos. Então isso daí já é uma coisa que a gente tem que estudar caso a caso. Uma indicação boa, já é bem estabelecida, é os tumores papilíferos, ou seja, aqueles carcinomas papilíferos de até 1 centímetro e que não tenham nenhum sinal de linfonodo acometido no pescoço. E aí você consegue fazer isso, tratar de novo. Trata o carcinoma papilífero, a pessoa está curada daquilo e não tem a necessidade de novo de passar por uma cirurgia, retirar a tireoide, tomar hormônio depois e todos os problemas que podem estar relacionados com isso. Denis, dá para usar aí ablação em outras coisas? Dá sim. Às vezes, por exemplo, a pessoa já operou, por exemplo, de um carcinoma de tireoide, e aí depois acabou tendo um linfonodo ou outro, está difícil de operar, você pode ir lá com a agulha e queimar esse linfonodo. Outra situação, não são as mais corriqueiras, né? Tem um nódulo da tireoide que está produzindo hormônio anomalamente. Então ele produz hormônio sozinho, ele está desregulado e vai aumentando os níveis hormonais da pessoa. Então você pode de novo ir lá e queimar e resolver o problema sem a necessidade da cirurgia. Por que eu digo que isso já devia estar incorporado, está se incorporando na verdade? Porque a gente sabe que a tireoidectomia, ou seja, a retirada da tireoide, é uma cirurgia muito feita. E aí aquele paciente, ele obrigatoriamente precisa repor hormônio, né? Repor hormônio tireoidiano para o resto da vida. Então, se existe uma maneira de a gente, já com segurança, com eficácia, com publicação, inclusive uma publicação que eu fiz parte, né? Como autor, foi um consenso brasileiro que foi feito entre a Sociedade de Radiologia Intervencionista, a Sociedade de Cabeça e Pescoço, a Sociedade de Endocrinologia, exatamente nesse sentido. Então,
se você tem a possibilidade de você fazer esse tratamento por uma coisa benigna e preservar a tireoide, por que não? É um tratamento muito tranquilo. A pessoa vai passar, às vezes, ali 2, 3 horas entre entrar e sair do hospital. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Então, aqui, ó, tentei dar um resumo do que mais ou menos acontece na tireoide, né? Não é tão simples assim, mas tentei resumir, a gente tem outros vídeos no canal. Acho que o mais importante, e esse da tireoide é uma coisa que me fascina mesmo, é sempre a gente estar vendo como um tratamento menos invasivo pode melhorar a vida da pessoa, né? Eu sempre acho incrível, né? Esse caso, né, que a gente viu aqui o depoimento, ela está tão feliz, então quer dizer, chegou ali, estava inchado, duro, não conseguia comer e tal, veio na consulta, falei, puxa vida, vamos tirar, já esvaziar isso, já injetar álcool. E você vê que às vezes uma coisa demorou uma hora e meia, o paciente já uns dias depois já estava melhor e depois dessa redução. Então, assim, é isso que faz eu sempre gostar e ser apaixonado por esses tratamentos minimamente invasivos. E o que levou a gente a montar aqui o CERTA, que é uma estrutura pioneira, já desde 2014, foi o primeiro centro de medicina minimamente invasiva da América Latina, um dos primeiros do mundo, a bem da verdade, e a gente está pronto exatamente para oferecer esse e outros tipos de tratamento. Legal? Temos outros vídeos aí no canal, é só pesquisar e a gente vai gravando e estamos à disposição também para eventualmente atender, consulta online. A gente está aqui em São Paulo, mas muitos pacientes a gente sabe que são de fora de São Paulo. Pode marcar uma consulta online, a gente acaba avaliando e vendo se eventualmente pode ser aplicado esse tipo de tratamento ou não.